Eles eram o grupo terrorista mais temido da Terra, que colocou os Estados Unidos de joelhos. Todos pensavam que eles tinham desaparecido, mas na verdade se reerguiam nas sombras. Esta é a incrível história de como a Al-Qaeda colapsou e se tornou algo ainda mais perigoso. Em 11 de setembro de 2001, 2 explosões atingiram Nova York e a Al-Qaeda se apresentou ao mundo de forma brutal. Na hora do almoço, o mundo inteiro já havia mudado. Quase 3.000 pessoas estavam mortas. 19 terroristas, armados apenas com estiletes, sequestraram 4 aviões, derrubando as torres gêmeas e deixando uma ferida ardente no poder militar americano no Pentágono. O impacto na consciência pública foi imediato. Em semanas, cerca de 90% dos americanos já reconheciam Osama Bin Laden. O rosto dele estava em todo lugar. Bin Laden conseguiu o que todo terrorista deseja: ser o centro das atenções mundiais. Mais importante, ele mostrou que uma organização pequena podia abalar a única superpotência mundial. O que veio depois foi inédito no terrorismo. Al-Qaeda virou mais que um grupo, tornou-se marca, movimento e muitos se juntaram à luta. De 1996 a 2001, mais de 20.000 combatentes treinaram nos campos da Al-Qaeda no Afeganistão. É como se uma pequena cidade se matriculasse em aula de fabricação de bombas, guerra de guerrilha e na ideologia violenta do grupo. Era uma máquina construída a partir da raiva, ambição e oportunidade e estava crescendo mais rápido do que qualquer um imaginava. A organização estava atraindo jovens de Londres, Paris, Arábia Saudita, Indonésia e dezenas de outros países. Uma fuga de cérebros, todos comprando o que viam como passagens só de ida para a Guerra Santa mais importante do mundo. Era uma rede global de ressentimento, unida pelo propósito da mensagem jihadista de Bin Laden. Em 2010, a organização tinha grupos afiliados em 7 países e células ativas em dezenas de outros. Eles transformaram o terrorismo em franquia, permitindo que afiliados agissem de forma autônoma sob o nome Al-Qaeda. Toda a experiência e notoriedade que isso trazia, além de serem excelentes em mídia e propaganda. O braço de produção deles, Aziz Sahab Media, lançava vídeos com edição profissional, gráficos, música e legendas multilingües. Eles lançaram uma revista em inglês, sofisticada e moderna, com justificativas religiosas para a violência e tutoriais de fabricação de bombas. E isso alcançou milhões de pessoas online. O conteúdo era produzido profissionalmente e projetado para ser disseminado o máximo possível. Eles perceberam algo que outros grupos terroristas não notaram. Para sobreviver no mundo moderno, é preciso atenção e controlar a narrativa. Algoritmos modernos teriam amplificado a mensagem deles 1000 vezes. Para a Al-Qaeda, o campo de batalha incluía o deserto, as montanhas e também a tela. Eles estavam vencendo. Mesmo antes do 11 de setembro, a Al-Qaeda operava com um orçamento anual de 30 milhões. Esse dinheiro vinha de doadores ricos nos estados do Golfo, que canalizavam dinheiro através de organizações de caridade e fundações religiosas. Alguns desses doadores sabiam onde investiam seu dinheiro. A Al-Qaeda usou caixas de doação de mesquitas e instituições de caridade islâmicas para criar uma rede internacional de financiamento. Com esse tipo de dinheiro, eles podiam operar como uma organização de verdade. Tinham contadores, coordenadores de logística e até um setor de recursos humanos para recrutar e avaliar novos membros. A Al-Qaeda sabia usar seus recursos. Ao invés de financiar grandes ataques, como o de 11 de setembro, passaram a inspirar, aconselhar e apoiar pequenas células extremistas, operações baratas com máximo impacto. Em Madrid, 2004, uma rede jihadista local explodiu trens de passageiros, matando 193 pessoas. Os serviços de inteligência descobriram que o ataque custou só cerca de 10 mil. Em 2005, em Londres, extremistas locais radicalizados pela Al-Qaeda atacaram o metrô, matando 52 pessoas e ferindo 784. Em Mumbai, em 2008, um grupo militante paquistanês realizou um ataque de 3 dias que matou 175 pessoas. Mostrou como extremistas treinados e com poucos recursos podiam paralisar uma cidade grande. Não foram explosões aleatórias, mas sinais da influência da Al-Qaeda se espalhando por grupos locais. Alguns ataques foram planejados e liderados por eles, outros só inspirados à distância. Às vezes,
Eles apenas torciam de longe e reivindicavam o crédito depois, mas todos transmitiam a mesma mensagem: em nenhum lugar e para ninguém havia segurança. No fim dos anos 2000, a Al-Qaeda já era a referência da Jihad global. Todas as agências de inteligência do mundo queriam rastreá-los. Eles atingiram um poder e influência que tornavam os grupos terroristas anteriores amadores. Nesse momento, o mundo deles desmoronou. Os Estados Unidos e aliados buscavam vingança. A Operação Liberdade Duradoura começou em outubro de 2001. No auge, mais de 130 mil tropas internacionais estavam caçando a Al-Qaeda no Afeganistão. O regime talibã, que os estava abrigando, colapsou em cerca de 6 semanas. De repente, todos os campos de treinamento e casas seguras da Al-Qaeda foram destruídos e seus líderes fugiram para as montanhas do Paquistão. Mas a verdadeira virada de jogo foi a revolução da guerra com drones em 2004. Os Estados Unidos da América realizaram um ataque de drone no Paquistão. Em 2010, esse número subiu para 128 entre 2004 e 2018. 414 ataques de drones mataram cerca de 3.000 a 4.000 pessoas. Mísseis Hellfire caindo de 9.000 metros viraram rotina nas reuniões da liderança da Al-Qaeda. De 2001 a 2015, mais da metade dos líderes seniores da Al-Qaeda foi morta ou capturada. As áreas tribais do Paquistão viraram zona de morte. Os líderes da Al-Qaeda não tinham mais onde operar sem risco de serem atingidos por mísseis. Então veio o dia 2 de maio de 2011, quando os Navy SEALs invadiram um complexo em Abbottabad, no Paquistão. Osama Bin Laden, o rosto da Jihad global, estava morto. A Al-Qaeda tentou seguir em frente sob o comando de Ayman al-Zawahiri, mas ele nunca teve o carisma de Bin Laden. Ele organizava operações, mas não inspirava ninguém. Quando ele foi morto em julho de 2022 por um míssil R-9X Flying Jinsu, com lâminas em vez de explosivos, sua morte quase não saiu nas manchetes. Isso mostra como a Al-Qaeda estava enfraquecida e nesse momento surgiu um grupo ainda mais violento e barulhento. A concorrência foi o verdadeiro golpe para a Al-Qaeda. Em junho de 2014, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria declarou um califado islâmico e irrompeu no cenário mundial, no auge deles. Eles dominavam uma área do tamanho do Reino Unido e arrecadavam até 2 bilhões por ano com petróleo, impostos e antiguidades. Em 2 anos, mais de 30 mil estrangeiros se juntaram ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, superando o recrutamento da Al-Qaeda. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria tinha mais de 46 mil contas no Twitter divulgando vídeos sofisticados com estética de videogame e guerra de memes. A mídia não se cansava do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Eles eram a nova ameaça, o assustador irmão mais novo da Al-Qaeda. Enquanto isso, a Al-Qaeda deixou de ser a maior ameaça mundial e virou notícia velha. Após a morte de Bin Laden e o avanço do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, a liderança da Al-Qaeda tomou uma decisão crucial. O antigo modelo terrorista de liderança centralizada, ataques espetaculares e presença constante na mídia, tinha colocado um alvo enorme nas costas deles. Então, eles fizeram algo contra-intuitivo: descentralizaram. A mudança foi dramática. Até 2011, Bin Laden divulgava vídeos frequentes e a Al-Qaeda Central controlava operações globais. Após sua morte, tudo ficou em silêncio. As declarações públicas foram substituídas por mensagens criptografadas. Bin Laden gostava da câmera, seus sucessores preferem as sombras. Operadores autônomos usavam a marca Al-Qaeda, mas decidiam taticamente por conta própria. Líderes regionais ganharam autonomia e o comando central tornou-se apenas consultivo. A nova doutrina priorizava a expansão silenciosa, não explosões barulhentas. O foco deixou de ser planejar grandes ataques ao Ocidente e passou a ser infiltrar-se em conflitos locais, evitando ações que atraíam drones americanos. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria repetiria antigos erros, declarando vitória cedo e assustando moradores locais. A Al-Qaeda faria o oposto. Não era chamativo nem dramático, mas funcionou. Eles começaram a seguir o exemplo do Talibã. Eles controlavam mais da metade do Afeganistão com rigor, oferecendo serviços que o governo não podia ou não queria. Ambos da Al-Qaeda adotaram a mesma abordagem no Iêmen. A Al-Qaeda na Península Arábica criou tribunais que resolviam disputas em dias, enquanto os do governo levavam anos em Mali e Burkina Faso. O JNM criou conselhos de Sharia e ampliou os serviços além da justiça. Na Somália, Al-Shabaab
começou a distribuir grãos como serviço básico, alcançando quase 2 milhões de pessoas em todas as regiões. O padrão se repetia. Onde o governo recuava, a Al-Qaeda avançava. Eles até usaram uma estratégia de casamentos. Líderes da Al-Qaeda no Mali casaram-se com mulheres locais, formando laços tribais e redes de proteção. Tudo era muito lógico, paciente e, o mais importante, profundamente enraizado. Mas a mudança na linha do tempo talvez tenha sido o mais importante. Países e culturas diferentes, mas a mesma estratégia de infiltração gradual na vida cotidiana. Ramos da Al-Qaeda tinham planos de 20 anos. Eles aprenderam na guerra assimétrica. Com o tempo, a paciência vira sua arma mais poderosa contra um inimigo apressado. A Al-Qaeda na Península Arábica, foi considerada a filial mais perigosa da Al-Qaeda pela inteligência dos Estados Unidos da América, e há um bom motivo para isso. Eles foram responsáveis pelo atentado do homem-bomba da cueca em 2009, pelas bombas em cartuchos de impressora em 2010 e pelas bombas em laptops em 2017. Atacaram repetidamente a aviação ocidental, destacando-se graças a fabricantes de bombas como Ibrahim Al-Assiri, pioneiro em explosivos não metálicos, morto em 2018. A Guerra Civil do Iêmen, iniciada em 2014, criou a situação ideal para a Al-Qaeda na Península Arábica. Enquanto os sauditas e Houthis lutam, a Al-Qaeda na Península Arábica atua no caos. Às vezes, lutaram com forças apoiadas pela Arábia Saudita contra os Houthis, mantendo sua autonomia. Em 2015, a Al-Qaeda na Península Arábica fez o que nenhum outro ramo da Al-Qaeda conseguiu. Tomou Mukalla, maior porto do Iêmen, e a cidade ao redor. Eles rapidamente transformaram o local em uma fonte de dinheiro para a jihad, taxando cargas, extorquindo empresas e saqueando bancos locais por bilhões de reais. Por mais de um ano, a Al-Qaeda na Península Arábica controlou longos trechos da costa sul e operou como um mini-estado. Hoje, eles têm milhares de combatentes operando em 5 províncias do Iêmen. Os Estados Unidos realizaram centenas de ataques de drones na região, matando vários líderes da Al-Qaeda na Península Arábica, e mesmo assim eles continuam operando. Outra frente surgia discretamente a milhares de quilômetros. A Al-Qaeda cresce mais rápido na região do Sahel, África Ocidental. Em 2017, 4 grupos militantes se juntaram e criaram o JNIM ligado à Al-Qaeda. O JNIM construiu uma presença paralela em toda a região, avançando para locais onde os governos mal operam, especialmente nas áreas rurais do Mali, Burkina Faso e Nigéria. Em Burkina Faso, cerca de 1/3 do país está sob controle ou forte influência de grupos jihadistas. Milhões de pessoas agora vivem em áreas onde o Estado desapareceu de fato, e a violência aumentou ano após ano. O JNIM financia suas operações explorando o aumento de atividades ilícitas locais, como contrabando de ouro e esquemas de proteção. O resultado é uma organização híbrida entre insurgência e crime, que amplia discretamente sua presença em uma das zonas de conflito que mais crescem no mundo. De 2014 a 2022, a França enviou 3.000 soldados e gastou mais de €500 milhão por ano na Operação Barkhane. Eles mataram várias dezenas de líderes operacionais e emires de diversos grupos ligados à Al-Qaeda. O resultado foi que o JNIM estava mais forte em 2022 do que quando a França chegou. Al-Shabaab vinha lutando na Somália desde 2006 e ainda continua forte em seu auge. Ele controlava cidades como Mogadíscio e Kismayo, ainda controla grandes áreas do sul rural da Somália, apesar de anos de ataques dos Estados Unidos da América e da Somália. As estimativas de seu efetivo chegam a vários milhares, mas o que torna Al-Shabaab singularmente durável é sua economia paralela. O grupo opera um sistema sofisticado de taxação e extorsão que mira tudo o que existe, gerando bem mais de 100 milhões por ano em muitas áreas. Empresas de construção e comerciantes pagam impostos ao governo da Somália e ao Al-Shabaab. Isso ocorre porque os cobradores dos militantes realmente aparecem. Eles sobreviveram a uma invasão etíope, às forças de paz da União Africana e a 31 ataques aéreos confirmados pelos Estados Unidos da América só em 2019. Realizaram ataques devastadores, como o caminhão-bomba em Mogadíscio, em 2017, que matou mais de 500 pessoas. Essa versão descentralizada da Al-Qaeda
pode ser até mais perigosa que a de 11 de setembro de 2001. Antes existia uma Al-Qaeda central. Agora, há 5 grandes afiliadas e várias células ativas. A Al-Qaeda, na Península Arábica sozinha, já teve vários líderes diferentes desde 2009 e eles ainda estão em operação. A troca de um líder morto leva cerca de 2 a 3 meses. Diferente do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, a maioria dos militantes da Al-Qaeda é local. Em outras palavras, eles não podem simplesmente voltar para casa quando as coisas ficam difíceis, porque eles já estão em casa. As grandes potências afirmam que podem eliminar invasores facilmente, mas não conseguem acabar com insurgências locais. Al-Shabaab atua há 19 anos, Al-Qaeda na Península Arábica há 16, o Califado do 3 anos, devagar e sempre não ganha corridas, mas vence guerras de atrito. O desafio de inteligência permanece. Entre 2014 e 2017, quase todos os recursos antiterrorismo focavam no Estado Islâmico do Iraque e da Síria. A Al-Qaeda aproveitou esse período para se expandir discretamente pela África e Iêmen. O JNIM surgiu no auge da histeria sobre o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, quase sem ser notado. O orçamento dos Estados Unidos da América para contra-terrorismo caiu desde o pico em 2008. Ataques de drones caíram no Oriente Médio, já que a ameaça mudou e se espalhou para outros lugares, impossibilitando vigilância total. Após mais de 20 anos, o campo de batalha mudou completamente, mas a Al-Qaeda ainda permanece. Ela segue ativa no mundo, com muitos afiliados, finanças estáveis e influência regional. Eles pensam em décadas, não anos, jogando o jogo mais longo do terrorismo. Eles acreditam que os governos fracassarão antes que precisem conquistá-los, e até agora essa aposta parece segura. Desde o 11 de setembro, os Estados Unidos mataram milhares de operativos da Al-Qaeda e gastaram trilhões em contra-terrorismo. Mas hoje, as afiliadas da Al-Qaeda controlam mais território e têm mais combatentes do que em 2001. O Ocidente continua declarando vitória. Bin Laden morreu em 2011, a Al-Qaeda acabou, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria foi derrotado em 2019 e a Jihad terminou. E agora, em 2025, as pessoas estão começando a se perguntar por que continuamos ouvindo falar da Al-Qaeda na África. Colapsaram como organização centralizada, mas voltaram como rede descentralizada. O modelo de franquias funcionou. Eles não atacam os Estados Unidos da América desde 2001, mas se espalharam pela África, Oriente Médio e Sul da Ásia. Eles conseguem sobreviver à perda de líderes e a retrocessos regionais. Não são maiores, nem mais barulhentos, apenas mais difíceis de eliminar. No final, a Al-Qaeda entendeu a principal regra da insurgência: sobreviva e o mundo perde o foco antes de você. Veja como a equipe Sea, Air and Land derrubou Osama Bin Laden minuto a minuto para entender a missão, ou clique neste vídeo.